Se você ainda não assistiu ao episódio 1 dessa HQ, tá aqui no card. Fala pessoal, eu sou o Johan, sejam muito bem-vindos ao Vislumbre da Eternidade. Hoje a gente vai ter o terceiro episódio da HQ Um Hacking para os Imemoráveis, a história dos personagens lá do Biolaboratório. Se você tá gostando do conteúdo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal que é muito importante aqui pro Vislumbre. E é isso aí pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. No episódio anterior, Sayri encontra alguns documentos e ao ler seu conteúdo descobre que algo chamado núcleo tinha sido transplantado em uma cobaia. Após ouvir gritos no corredor, encontra seu companheiro Eremis totalmente fora de si em um frenesi sanguinário. Durante o combate, um cientista chamado Wolfchev diz que a cobaia apresenta um resultado melhor do que o esperado e observa todos os movimentos daquela luta. Após um longo combate, o Lorde finalmente consegue neutralizar as forças do algoz e trazê-lo de volta à consciência. O Vislumbre da Eternidade apresenta Ragnarok Online, um hacking para os imemoráveis. Episódio 3. O terceiro episódio começa mostrando o corredor onde aconteceu o combate e logo em seguida nos é mostrado Siren e Eremis conversando. Siren pergunta se o algoz recorda de algo e Eremis afirma que mais ou menos, mas logo algo desesperador lhe vem à mente e ele diz que eles têm que se apressar, pois a irmã de Siren, Keiron, corre grande perigo. E a gente já começou esse episódio com revelações bombásticas. Caitlyn, Keiron e Siren Windsor são irmãos, é isso mesmo que você ouviu. Em muitas fanfics, geralmente a gente acredita que a Senya, a espadachim do segundo andar do Biolaboratório, seja irmã do Lord Siren. Eu por muito tempo acreditei nisso também, só que feliz ou infelizmente eu acabei descobrindo que na verdade, Keiron é a irmã do Lord Siren. Sem perder tempo, os dois companheiros partem pelos corredores longos e vazios em busca de Keiron. Enquanto conversam, Eremis diz que eles estão no laboratório da empresa Hackenberg, a empresa mais rica da República. Sem dúvidas em suas afirmações, por já tê-los investigado no passado, o algoz diz que lembra-se perfeitamente daqueles uniformes e, antes que Siren pudesse pensar o motivo pelo qual estão ali, logo encontram dois guardas. Sem hesitar, o Lorde saca sua espada e parte para cima de um dos dois, derrotando-o no mesmo instante. O segundo guarda, enquanto prepara seu ataque contra o Windsor, é surpreendido pela velocidade de Eremis e encontra seu fim no par de catares do algoz. Após o breve combate, vemos Siren se recordando daqueles uniformes e somos novamente levados às suas memórias. Durante a história a gente vê que o Eremis algumas vezes está evaporando, mas isso só significa que ele está usando a habilidade de furtividade para não ser detectado pelos inimigos. Quem já levou hit kill de uma coisa invisível sabe do que eu tô falando. Há algum tempo... Nas memórias de Siren vemos um dia chuvoso. Temos algumas imagens do aeroporto da cidade e logo em seguida somos levados a um bar cheio de aventureiros. Olhando a imagem do aeroporto, eu acredito que eles estejam em Lighthouse, a cidade-estado da prosperidade. Siren está sentado em uma mesa com uma mulher loira e se perguntando quando os outros estariam ali para encontrá-los. A moça loira diz que fora ele mesmo quem havia dito para o grupo se separar e buscar informações, além de insinuar que ele apenas quer encontrá-los pois sente saudades de Sorin. Desconcertado com o comentário, Siren diz que não sente saudades e provoca a moça, dizendo que poderia pagar-lhe um copo de leite. Extremamente irritada, ela se levanta da mesa e com um olhar tenebroso começa a conjurar uma magia em sua mão, perguntando a ele se realmente teria que mostrar o poder de uma arquimaga com o título de Caitlyn. Siren, com um sorriso sem graça no rosto, diz que não precisa de tudo aquilo e que ele sabe o quão forte ela é. Ainda mais irritada, a moça vai pra cima do Lorde com sua fúria juvenil. E aqui a gente tem a apresentação formal da arquimaga Caitlyn Keiron. Um fato intrigante é que nós, jogadores, demoramos muitos anos para descobrir que o nome dela, na verdade, não é Caitlyn, é Keiron. Caitlyn é o título que ela recebeu. Ela provavelmente se chama Keiron Windsor, assim como Siren, que é seu irmão. Um outro fato muito interessante que colocaram no visual dela são os lacinhos no cabelo. A gente consegue esses lacinhos dentro do jogo,
derrubando da própria Catherine Caron lá no biolaboratório com 0,01% de chance. Enquanto os dois têm seu momento de amor fraterno, Eren surge dizendo que apenas descobriu relatos de fantasmas. Intrigado com a falta de informações úteis no local, ele e Siren discutem a inquietação de ambos na mudança súbita do local de encontro. Caron interfere na conversa dizendo que queria muito ter ido para o local marcado anteriormente, a cidade de Juno, a capital da República de Schwarzwald. Incomodados, porém sem escolha, os aventureiros aceitam encontrar o presidente no novo local, pois cada informação é de suma importância para localizarem o paradeiro do rei Tristan III. Gente, eu queria muito chamar a atenção de vocês para essa cena. Não tá acontecendo nada de tão especial em ação, em questão de história, né? Mas essa cena foi muito bem construída e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Se a gente analisar a mesa onde eles estão sentados comendo, a gente pode analisar algumas comidas muito conhecidas pros jogadores de Midgard. Primeiramente, que a Catherine Caron tá tomando um suco misto. Em cima da mesa a gente tem alguns pratos bem familiares, como o bife bombástico, o bife marinado com ervas e o molho doce, que é um condimento muito utilizado para dar sabor aos pratos. Não bastasse essa cena recheada de elementos do jogo, a gente tem uma outra referência quando o Aramis fala sobre fantasmas. Em um determinado momento da quest A Empresa, a gente acaba tendo contato com alguns fantasmas, algumas vozes começam a assolar o nosso personagem, e a gente vai descobrindo mais a fundo qual é a índole da empresa Rekindle. Durante a conversa dos personagens, surge a voz de um homem perguntando se ele era Siren Windsor. Antes que o homem desconhecido pudesse puxar qualquer coisa de dentro de sua vestimenta, Eramis aparece atrás dele com a catar no pescoço do rapaz. Caron aconselha o homem a não se mover, pois se o algoz lidasse com a situação, o dono da taverna teria problemas em recolher todos os pedaços do homem. E, conjurando uma magia em sua mão, alerta que se fosse ela a lidar com a situação, o dono da taverna teria que reconstruir tudo do pó. Suando frio, o rapaz pede calma e puxa um selo oficial da República de dentro do bolso, mostrando que era um dos representantes oficiais do presidente. Pedindo desculpas por aquela situação, Windsor confirma sua identidade e, sem demorar, aquele guarda pede ao grupo que o siga, dizendo que os levará ao encontro do presidente, além de avisar que um outro mensageiro já abordou seus outros 3 companheiros. Após seguirem o rapaz até uma espécie de bunker, o homem pede para que o grupo espere pelos seus outros companheiros ali dentro e avisa que o presidente os encontrará quando estiverem todos reunidos. Após isso, afirma que, por medidas de segurança, deveriam deixar suas armas do lado de fora. Eramis acena com a cabeça e Siren concorda com a situação. Dentro da sala, esperando pelos outros, Caron começa a dizer que até ela já está sentindo saudades de Sorin e, balançando sua cadeira, afirma estar com muito sono. Vemos Caron cair desmaiada sobre a mesa à sua frente e Siren, esgotando seus últimos esforços em se manter acordado, se pergunta como era possível eles terem caído em uma armadilha. Eramis compreende então que eles estavam respirando um gás anestésico o tempo todo e lentamente também começa a perder as forças. Antes de cair no chão inconsciente, coloca a mão nas costas e parece apertar alguma coisa, mas sem efeitos positivos sobre a situação. Após um tempo, vemos um esquadrão de homens entrarem na sala e reportarem que as cobaias 1, 3 e 4 haviam sido neutralizadas, tendo a resposta do esquadrão 2 de que também tiveram êxito em capturar as cobaias 2, 5 e 6. O chefe do esquadrão manda começarem a segunda etapa e no último quadrinho vemos alguns dedos de Eramis mexendo lentamente. E é isso aí, pessoal, esse foi o 3º episódio do HQ, espero que vocês tenham curtido. Eu tô adorando trazer essas histórias pra vocês, espero trazer ainda outras. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele likezinho aqui, compartilha com o pessoal que já jogou Ragnarok, com o pessoal que joga, com o pessoal que gosta de RPG. Se inscreve no canal que vai ajudar muito o Vislumbre da Eternidade. Entra na nossa Twitch, entra no nosso Discord. É isso aí, pessoal, vamos bater um papo bem gostoso por lá. Quinta-feira que vem a gente vai descobrir o que aconteceu com as cobaias, o que aconteceu com o Siren, com a Catherine, com o Eramis. Vamos descobrir junto essa história, pessoal. É isso aí, até mais. Se cuidem. Abraço.